Olá, hoje é quinta-feira, voltando aqui para falarmos sobre planejamento estruturado da família, ou melhor, planejamento patrimonial estruturado da família. E hoje nós vamos falar sobre sequência psicológica do patrimônio. Existe isso? Pois é o que veremos. E vamos entender por que as pessoas agem tarde, muito tarde demais. Meu nome é Célio Antônio Schlachta, sou advogado e faço parte do time Holding Brasil, e eu trabalho com estruturação patrimonial de negócios da família. Então vamos falar hoje sobre essas questões, né? A sequência psicológica do patrimônio. Existe um padrão psicologicamente vigente na nossa sociedade, e esse padrão psicológico que eu observo no longo do tempo, que eu trabalhei com inventário mais de 20 anos, e eu sempre percebo que ocorre, e esse padrão se repete nas famílias com patrimônio relevante. E esse padrão é silencioso. Ele não aparece no momento da construção patrimonial. Ele aparece quando o patrimônio já está formado, já está constituído, já está robusto. E é normalmente no momento tarde demais quando ele aparece. Eu chamo isso então de sequência psicológica patrimonial. E ela acontece mais ou menos desta forma que eu vou explicar. Vou explicar porque ela ocorre em cinco fases bem distintas e fácil da gente entender. Quem não operou nesta seara, normalmente não vai com facilidade detectar estas fases. Mas vamos lá, vamos explicar. Primeiro, a fase da construção do patrimônio. Nesta fase, a pessoa trabalha, e trabalha muito. Ela assume riscos, ela investe, ela empreende, ela constrói patrimônio como foco total no crescimento. O foco dele o objetivo dele é formar, é construir o patrimônio, é fazer crescer, né? É fazer fermentar o bolo, né? Então, é aquela fase, por exemplo, do médico recém-formado, que dá 15 plantões, melhor, é um exagero, mas dá 10 plantões no mês. A enfermeira que dá 12, 15 plantões no mês. É aquele profissional que, quando entra em férias, ele não viaja, ele permanece no trabalho, fazendo horas extras, fazendo trabalhos extras, para fazer crescer o patrimônio. Aqui, normalmente, ninguém pensa em sucessão. Ninguém pensa em organização patrimonial, porque o foco é fazer crescer. Aí, depois disso, vem a segunda fase, que é a fase da estabilidade. O patrimônio começa a ficar relevante, começa a tomar vulto, a renda melhora, os bens começam a se multiplicar, e aqui nasce uma ilusão muito perigosa, que é a fase em que você muda o padrão de vida, você sobe o padrão de vida. E nesse momento aqui nessa fase mora o perigo. Por quê? A pessoa vive na ilusão de que tudo está sob controle. Só que patrimônio relevante, sem estrutura, não é controle. É apenas um patrimônio exposto. Então vem a terceira fase. E essa fase muito perigosa. É a fase, talvez, a mais negligenciada de todas. E, como disse, ela é perigosa. É quando a pessoa ela sabe que deveria organizar, mas ela sempre deixa para depois. Ela sabe que precisa fazer, mas depois ela resolve fazer. Ou seja, depois da viagem, depois do próximo negócio, depois do próximo investimento, depois do próximo ano, e o ano passa, os anos passam, só que patrimônio não espera calendário. A vida não espera calendário, mas o sistema, ele te cobra, porque o sistema também não obedece e não respeita e não espera calendário. O sistema tributário, sobretudo, ele está de olho no seu patrimônio e ele não olha para calendário, ele está de olho no seu patrimônio. Então, esta fase é muito perigosa por causa disso. Porque você sabe o que precisa fazer e deixa, você procrastina, você diz que amanhã farei. Então, vamos ver a quarta fase. É a fase do susto. E ela pode vir de várias formas. Essa fase do susto vem exatamente porque a fase anterior não foi feita, não foi obedecida. E essa fase do susto, o susto pode vir de várias formas, como eu disse. Pode ser uma doença, uma separação inesperada, um falecimento fora de época, inesperado. Pode ser uma mudança na tributação, isso é o que mais ocorre no Brasil. E tudo isso pode, inclusive, trazer conflito familiar.
o conflito familiar também é uma dos acontecimentos nessa fase. Às vezes, os anteriores, né, como a doença, a separação, o falecimento, a partida de um ente querido, pode gerar esse conflito na família. E aqui acontece algo muito sério, porque a família passa a tomar decisões sobre patrimônio, sob pressão emocional. E quando a emoção entra, a razão já partiu faz tempo. A decisão patrimonial tomada sob pressão normalmente é decisão cara. Cara demais. Decisão muito cara. Portanto, você não precisa correr esse risco se você se preocupar realmente com o que tem que ser feito nas fases anteriores. Então vamos ver a última fase, que é quando vem o arrependimento. Quando bate o arrependimento. É a fase do arrependimento. É a última. É quando a família, então, percebe que poderia ter feito algo organizado antes. Organizado com calma, com estratégia, com um custo menor, com menos desgaste emocional, mas agora precisa resolver de uma forma apressada. Tem que resolver tudo com pressa, porque entre tantas coisas existe multa para você poder pagar, ou deverá pagar caso você demore muito. Então precisa tomar decisões urgentes. E essa pressa patrimonial, a pressa patrimonial custa muito caro. Caro demais. E só quem já passou por isso entende do que eu estou falando. Quem já passou por um sistema, por um processo de inventário, sabe quanto custa um inventário. Quanto ele é doloroso. Quanto ele é maléfico ao patrimônio. Além de deixar sequelas, às vezes, na família. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta bem direta. Você quer organizar patrimônio como estratégia ou por necessidade? Eu vou repetir. Você pretende organizar o seu patrimônio com estratégia ou por necessidade? Por quê? Quem organiza com estratégia, ele escolhe o cenário. Aquele que deixa para decidir por necessidade, ele apenas reage ao cenário. E normalmente o cenário é sempre dos piores. A estruturação patrimonial dos negócios da família não é sobre pessimismo, é sobre maturidade patrimonial, é sobre entender que patrimônio relevante precisa de estrutura, assim como empresas precisam, assim como grandes grupos econômicos fazem, fizeram e sempre farão. E existe algo que eu sempre digo para os meus clientes. Quem construiu o seu patrimônio com inteligência, ele precisa proteger seu patrimônio com muita inteligência também. Por que não? Pensa nisso, mas pensa com calma. Se você gostou deste conteúdo de hoje, então, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e siga-me nas redes sociais. Inscreva-se neste canal e acione o sininho de notificações para você ser lembrado quando eu postar novos conteúdos. Eu te vejo em breve. Muito obrigado.